Olá, estamos de volta, segundo dia de Arena Net Mundial. Estamos falando diretamente do Centro Cultural São Paulo, na capital paulista, e também ao vivo, em tempo real, no nosso site participa.br/arena. Então, se você estiver por aqui por São Paulo, vem para cá, para Avenida Vergueiro 1000, participar com a gente. Quem estiver aí por cima e quiser descer, pode descer e ficar aqui presencialmente nesse próximo debate com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje também começou o Net Mundial, conferência internacional que vai discutir propostas para o futuro da governança na internet. Nós, claro, estamos conectados ao NET através do nosso espaço Hub, que vai possibilitar aí a interação direta com o NET durante as sessões. Nesse espaço também, o Hub, estarão sendo debatidas as propostas enviadas na consulta pública realizada pelo Participa BR. Em instantes começa aqui o segundo debate do dia, novas formas de participação social em rede. Na sequência, temos o show do Fernando Anitelli e ainda teremos um grande debate às 7 da noite com a presença do Tim Berners-Lee, Gilberto Gil, Frank Delarue, do Demi Getsko e do Anapuaca Tupinambá, entre outros. E para fechar essa noite, show do rapper Emicida, às 9 horas, aqui nesse palco. Quem quiser, tem que retirar o ingresso agora a partir das 7 horas, aqui no Centro Cultural, para participar ali na bilheteria, a partir das 7 horas, lembrando que é um ingresso por pessoa, e quem ficar aqui com a gente vai receber, quiser ficar no show, vai receber um ingresso para continuar aqui com a gente. Lembrando que o evento é realizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e o Comitê Gestor da Internet no Brasil, com patrocínio da Fundação Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, e com apoio do Centro Cultural São Paulo e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, da ONU. E você também, além do nosso site, pode assistir a Arena Net Mundial diretamente em outros sites, portais e blogs que estão retransmitindo aí a nossa programação. E eu vou falar o nome de alguns deles aqui que estão participando e são parceiros do evento. Yo Soy Red, do México, o Portal Terra, Muda Mais, Conexões Globais, Portal EBC, Gabinete Digital do Rio Grande do Sul, Blog do Planalto, Blog Seiva Ambiental, Socionautas, Blog do Luciano Medina, Revista Bastião, Centro Cultural São Paulo, Coletivo Socializando Saberes de Campinas, o Gabinete Digital de Caruaru, Revista Brasileiros, Revista Fórum e outras palavras. Muito obrigado, galera. É assim que se faz. Ontem a gente teve mais de 260 mil acessos. Valeu. Todos os blogueiros e meios de comunicação que quiserem retransmitir, é só entrar lá na nossa página e ver como é que funciona. Então vamos lá, de volta com o segundo debate de hoje. As novas maneiras de relacionamento das sociedades em rede estão se transformando, como a gente viu no primeiro debate, né? De uma forma profunda. Práticas colaborativas, horizontais, em tempo real, são agora o cotidiano de milhões de protagonistas da nossa era. Os governos estão preparados para uma nova forma de construção e gestão das políticas públicas? Quais as iniciativas governamentais bem-sucedidas que estão em curso nesse momento? Em pauta, essas iniciativas de governo aberto, gabinetes digitais e novas formas de participação social via internet. E quem está aqui nessa mesa para debater com a gente esse tema, e eu chamo agora ao palco, é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, por favor. Vinícius Vu, titular da Secretaria-Geral de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, coordenador do Gabinete Digital. Suba ao palco, Vinícius. A Daniela Silva, representante da Transparência Hacker e do Ônibus Hacker. Rodrigo Savazone, representante da Casa de Cultura Digital. O Stefan Verhutz, que é diretor do Departamento de Comunicação da Universidade de Nova York, está aqui com a gente também, presencialmente. E por web, a gente vai ter a presença do Finnur Magnusson, embaixador da Open Knowledge Foundation na Islândia, que vai estar com a gente. Mediando esse debate, eu convido Simão Pedro, secretário de Serviços da Prefeitura do município de São Paulo. Ok? Tudo certo? Bom debate a todos. Então, gente, boa tarde para todas, boa tarde para todos. Para São Paulo, para a cidade de São Paulo, é uma satisfação muito grande sediar esse evento sobre
o futuro da internet, a gestão da internet, e esse espaço aqui de debates que envolve a sociedade civil, o governo, militantes. Então, para a gente é um prazer, sejam bem-vindos, e nós vamos ter a seguinte dinâmica aqui: cada um dos nossos convidados debatedores terão 10 minutos para fazer uso da palavra, contar um pouco da sua experiência no espaço onde vem atuando, os projetos em andamento, e depois vamos propiciar aqui o debate com os internautas. Quem estiver aqui também quiser dirigir perguntas aos nossos convidados, tá certo? E depois do evento, evidentemente, nos preparar para a comemoração, porque todos nós estamos exultados com a votação ontem à noite no Senado do Marco Civil da Internet, uma grande conquista da sociedade brasileira, uma grande conquista dos militantes, dos ativistas e do governo Dilma também, que se empenhou muito para que nós tivéssemos essa nova legislação, que pode ser, eu tenho certeza que vai ser um modelo para o resto do mundo. Tá certo? Bom, quero então passar a palavra para o Vinícius Vu, que é historiador, como já foi falado. Ele coordena uma importante iniciativa, que é o Gabinete Digital, a partir da Secretaria-Geral do Governo do Rio Grande do Sul, de onde ele é titular, e é uma experiência muito interessante. Queria pedir a atenção de todos vocês. Vinícius. Obrigado, Simão. Bom, os colegas aqui da mesa, ministro Gilberto, Savazone, enfim, todos compõem essa mesa, amigos de outros debates, e, obviamente, não poderia deixar de começar fazendo registro da importância de momentos como esse, parabenizando a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Prefeitura de São Paulo e, enfim, demais organizadores, no momento em que o país, felizmente, tem um tema a tratar, decorrente da aprovação que nós tivemos ontem do Marco Civil. Mas, sem dúvida alguma, o debate sobre liberdade na era da informação digital, enfim, e mais do que isso, o debate sobre as inúmeras possibilidades abertas para a democracia e para a ativação da cidadania, sem dúvida alguma, ainda deverão ser estruturados em torno de muitos outros debates e discussões importantes que devem se compor aí a agenda da sociedade brasileira nos próximos anos. E, para mim, se vamos debater esse tema, debater novas formas de participação social em rede, então, talvez seja necessário estabelecermos aqui alguns parâmetros de análise a respeito das dinâmicas que caracterizam a sociedade em rede do século XXI e, a partir daí, buscar extrair algumas conclusões a respeito dos impasses que estão colocados diante dos atuais modelos de democracia e, claro, com especial atenção para o caso brasileiro. Então, eu penso que nós devemos partir do reconhecimento de que, na era do capitalismo cognitivo, o Estatuto do Saber foi alterado profundamente e o conhecimento se tornou a principal fonte de produção do valor na era pós-industrial. Temos assistido diariamente aos efeitos das mutações ocorridas no tecido social de uma sociedade que já não concentra mais na indústria do século XIX, do século XX, os seus grandes contingentes de trabalhadores e nem mais deposita ali toda a dinâmica renovadora das novas formas de acumulação. Já temos, obviamente, uma vasta literatura a demonstrar que o nosso tecido social se tornou mais complexo, mais fragmentado, dispersou-se, e isso, obviamente, coloca novas questões importantíssimas. Afinal de contas, novas demandas emergem a cada dia, novas agendas políticas também são descobertas por sujeitos políticos cada vez mais atomizados. A sociedade em rede, e, diríamos, hiperconectada do início do século XXI, ela produz e, ao mesmo tempo, reflete uma acelerada alteração dos padrões de acumulação e reprodução do capital. E a inovação e o conhecimento, ao mesmo tempo em que adquirem um papel cada vez mais decisivo no processo de acumulação, também, por outro lado, se tornam cada vez menos tangíveis e controláveis. Megas corporações reforçam o seu papel na economia global, tendo como principal atividade a circulação e a reprodução do conhecimento, de bens culturais e de informação. Mas, ao mesmo tempo, a informação e o conhecimento estão dispersos, estão em toda parte, são produzidos e reproduzidos sem as amarras que o caracterizavam na sociedade industrial,
onde o sigilo, a concentração de informações e os monopólios de saber estavam na base de uma determinada estrutura de poder e relações sociais. Atualmente, estima-se que 2,5 quintilhões de bytes sejam produzidos de informação a cada dia no mundo. Isso equivale a mais de 450 vezes o conteúdo depositado na maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso Americano. Estima-se também que hoje nós tenhamos em torno de 630 milhões de sites no ar, né? Enfim, então, e nunca é demais, né, recuperar que, para efeito de comparação, que à época da invenção da imprensa, né, por Gutenberg, foram necessários 50 anos para elevar a 20 milhões o total de livros em circulação na Europa. Ou seja, temos uma realidade completamente distinta e trata-se, portanto, de um ambiente inédito na história da humanidade de circulação de ideias, de valores, de conceitos, de preconceitos, numa escala impensável há alguns poucos anos atrás. Portanto, nós estamos diante de uma nova esfera pública global de debates, cada vez mais fragmentada, expressão eloquente de uma sociedade multifacetada, dinâmica e atomizada. E esses novos sujeitos que emergem a partir dessas novas dinâmicas não apenas fazem uso da web para apresentar suas plataformas, seus valores, como também são eles próprios expressões vivas das novas dinâmicas sociais e políticas características da pós-modernidade, né? E isso possibilita a emergência de novos sujeitos sociais e políticos, de novas redes de relacionamento, de novas agendas e de novas demandas sociais. E aqui cumpre registrar a nossa opinião de que a internet não é apenas uma nova mídia, ela representa, sobretudo, uma nova forma de sociabilidade. E, por sinal, a velocidade como nos comunicamos, a troca de informações numa escala jamais imaginada, as transformações no terreno dos transportes, a globalização econômica, também oportunizam a emergência de um novo senso de subjetividade, que tem transformado profundamente as relações do mundo. A forma como os indivíduos se veem no mundo se alterou profundamente. E por que eu digo isso? Porque, paralelamente a isso, a todo esse processo amplamente debatido, né, nossas instituições democráticas formais seguem sendo rigorosamente as mesmas, né? As transformações em curso na economia, na estrutura de classes, na forma como as pessoas se relacionam entre si e com o mundo, nem de perto encontram eco nas estruturas tradicionais de representação política. Isso termina por gerar um déficit de legitimidade cujos efeitos são cada vez mais visíveis. E não apenas a nossa democracia representativa permanece alheia a todo esse acelerado processo de mutação que caracteriza a sociedade no período pós-industrial, como também o aparato estatal permanece impermeável a qualquer mudança estrutural séria que o retire efetivamente da letargia que parece caracterizar as nossas instituições públicas. Se olharmos por dentro da nossa estrutura administrativa, e para quem tenha ou teve a experiência de estar à frente de estruturas da máquina pública no Estado brasileiro, sem dúvida alguma se deparará com processos decisórios, com estruturas de funcionamento absolutamente obsoletas, né? O grau de anacronismo dos nossos procedimentos, da nossa conformação institucional, é algo, obviamente, que salta aos olhos para qualquer um que conheça, né? E para a própria sociedade também, na sua expectativa em relação às demandas que são apresentadas ao Estado. E o mesmo também vale para a forma como os representantes se relacionam com os representados no processo político formal. E esse anacronismo não tem nada de abstrato, né? Não se trata de uma tese acadêmica. Ele está aí, pode ser atestado por inúmeras pesquisas de opinião e sondagens a respeito de como a sociedade, em geral, percebe a política e a representação. Ulrich Beck fala em instituições zumbi, né, que são mortas e ainda vivas, né? Ele sempre utiliza como exemplo a família, o bairro, a classe social, como exemplos desse fenômeno. Eu acredito que a democracia, tal como nós a conhecemos, e as suas instituições, o parlamento, o voto, a representação política, correm o sério risco de se tornarem instituições zumbi, se é que já não são em grande medida em diversas partes do mundo. E no Brasil ainda pesa o fato de que as nossas instituições republicanas foram estabelecidas somente no final do século XIX, adaptando-se aos padrões patrimonialistas, escravistas e patriarcais já conhecidos secularmente no Brasil. O fato é que, no Brasil e no mundo, a democratização
e a adequação da gestão pública e da própria democracia a essa nova realidade social e política configura-se como o desafio central à recomposição da legitimidade do Estado e à continuidade, ou mesmo a sua recuperação de sua capacidade em promover a cidadania e o fortalecimento da democracia na sociedade em rede do século XXI. E a velocidade como se processam as revoluções tecnológicas e seus efeitos sobre o tecido social tendem a tornar cada vez mais essa incorporação, essa mudança, uma exigência da própria comunidade de cidadãos, pois é evidente a existência de um descompasso gritante entre a velocidade da sociedade em rede do século XXI e a lentidão do Estado burocrático característico do século XX, cujos pilares ainda organizam as estratégias responsáveis pela implementação das políticas públicas, em última análise, em todas as áreas de atuação do poder estatal. Ou seja, a vida real das pessoas, as suas necessidades, a velocidade como nós somos confrontados com um imenso conjunto de informações, contrasta diariamente com a forma como está organizado o Estado, seus procedimentos formais e sua capacidade de resposta, obviamente. E esse descompasso acaba gerando uma sensação crescente de inação, de ineficiência, de morosidade, que acaba por contribuir para o desgaste das instituições públicas em geral. E, evidentemente, há inúmeros efeitos colaterais desse processo, como, por exemplo, a percepção crescente de que a democracia não funciona, de que o parlamento atrapalha, enfim, o funcionamento das coisas e assim por diante. Então, se nós estamos falando em crise de instituições formais da democracia, e se a mesma se relaciona com a forma como o Estado se organiza, e como se organiza também, a partir daí, o conjunto, as suas relações com a sociedade. E se também, além disso, nós dissemos aqui que o conhecimento se confunde cada vez mais com o poder na sociedade pós-industrial, então é evidente que o acesso aos dados e às informações públicas se torna um vetor estruturante de uma estratégia de democratização da democracia e de recuperação da legitimidade do Estado contemporâneo. E há motivo suficiente para nós supormos que a disputa pelo controle da informação e do conhecimento tende a se tornar um dos principais pontos de tensão entre governos e sociedades no novo século. Então, levar a termo a noção do compartilhamento talvez seja uma agenda com enorme potencial transformador no mundo de hoje. Porque, afinal, compartilhar conteúdos, códigos, informação é compartilhar poder na sociedade do conhecimento hiperconectado. Os movimentos em rede, não por acaso, colocam na ordem do dia o tema do acesso às informações e aos dados públicos. Códigos e licenças livres, no meu entendimento, estão na base de uma outra estrutura de poder no âmbito da sociedade em rede do século XXI. E as bases para uma nova democracia, para o estabelecimento de novas relações entre Estado e sociedade, passam fundamentalmente pela mudança efetiva na forma como o Estado organiza e distribui a informação e poder nas sociedades contemporâneas. A agenda democrática contemporânea, portanto, deve se inclinar para a necessidade de compartilharmos poder, informação, conhecimento, devolvendo à cidadania o direito à escolha, o direito por optar por novas formas de vida e de inclusão econômica e política. Então, eu penso que participar cada vez mais será também organizar, decidir como organizar e dispor as informações públicas. Será cada vez mais o ato de direcionar os esforços do poder público para o atendimento às necessidades do conjunto dos cidadãos e assegurar plenamente o direito à informação e ao conhecimento. Nós dispomos de um imenso aparato tecnológico hoje que pode servir de suporte a novas experimentações democráticas e novas formas de organização do poder. A democracia do século XXI será a democracia do compartilhamento, da transparência e do acesso ao conhecimento e à informação, ou correrá o risco de se tornar um mero embuste. Nós temos desenvolvido uma experiência no Rio Grande do Sul, e eu vou terminar minha fala por aqui, que nos permitiu não apenas criar algum grau de legitimidade para debater algumas dessas questões que estamos tratando aqui, como também nos possibilitou, no ano passado, enfrentar de uma maneira talvez singular entre os governos locais, toda a onda de mobilizações que nós tivemos em todo o país a partir de junho do ano passado. Eu pedi uma apresentação, nesse ano não colocaram ainda, mas tem um vídeo também, rapidamente, de 2 minutos, que a gente, digamos assim, resume um pouco do que foi a nossa atividade ao longo das mobilizações do ano passado. Considerando, enfim, que nossa experiência do Gabinete Digital, ela recentemente recebeu, inclusive, ela compõe, é uma experiência que compõe, pode passar?
ela compõe uma estrutura, um sistema estadual de participação popular e cidadã, recentemente premiado pela Organização das Nações Unidas. Dentro desse sistema, nós temos diversos mecanismos de participação presencial e através também dos meios digitais. E incorporamos nesse sistema uma consulta anual ao orçamento público, que em cada um dos anos, o orçamento participativo, a consulta ao orçamento no Rio Grande do Sul, em cada um dos anos da nossa experiência de governo, reuniu, mobilizou 1.200.000 pessoas num universo de 8,1 milhão de eleitores em todo o Estado, uma população do Rio Grande do Sul em torno de 11 milhões. Bom, obviamente, dentro desse sistema, nós temos mecanismos que buscam dialogar com os novos sujeitos, com as novas formas de mobilização, e aqui uma imagem que, para mim, vale muito. Nós temos ali uma manifestação, uma foto de uma manifestação característica do século XX, uma única insígnia, uma multidão organizada em torno de uma agenda muito clara, que era a luta contra a ditadura. E, do lado, nós temos ali a agenda fragmentada, multifacetada das mobilizações que emergiram no Brasil no ano passado. Ou seja, a complexidade e a forma de se relacionar com essas novas agendas pressupõe novas linguagens, pressupõe uma nova estética e um novo tipo de abordagem por parte do poder público. Pode passar? Bom, isso, obviamente, pressupõe buscar criar novos canais, novas estruturas de participação, é isso que nós temos procurado estabelecer no Rio Grande do Sul. No ano passado, nós tivemos, como todos sabem, pode passar, as mobilizações em todo... Bom, uma coisa importantíssima, todo o nosso portal desenvolvido e licenciado em código aberto, as ferramentas podem ser replicadas livremente e fazemos também um estímulo permanente a que a sociedade também se aproprie dos dados e informações públicas, utilizando também todas essas linguagens em código e formatos abertos. Bom, no ano passado, então, tivemos essas mobilizações em todo o país e no Rio Grande do Sul não foi diferente. E, para encerrar a minha apresentação, rapidamente peço que passe um breve vídeo que mostra como foi no Rio Grande do Sul. E de repente chegou junho e bagunçou tudo, E é preciso então refletir o que significou esse fenômeno, como ninguém previa um fenômeno desse. De uma manifestação que era específica, tratava da questão dos aumentos das passagens, que era a grande motivação aqui em Porto Alegre, e a partir daí foi se expandindo, foi criando outras demandas, foi chamando pessoas que nunca tinham participado de protestos e começaram a vir participar dessas manifestações, e a partir daí foi ganhando um volume ao ponto de se tornar completamente imprevisível o que acontecia. A gente sabe que as mobilizações em relação às passagens não começaram agora, elas já vêm há um certo tempo pautando a questão da decadência da qualidade do transporte público, o aumento dos valores em si, que não permitem aí as pessoas o acesso de ir e vir dentro da cidade. Se não era claro para muita gente aqui no Brasil, esse ano ficou muito claro que é possível se mobilizar e se organizar através das redes sociais. Que a maioria da população não se vê representada nas instituições públicas. E você só resolve isso com mais participação popular. As manifestações de junho, elas são alvissareiras, elas mostram uma mudança na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, mostram uma dificuldade em absorver essas mudanças pelo Estado. E atenção, segue agora em São Paulo mais um protesto contra o aumento da tarifa do transporte público na cidade. Os manifestantes entram no Congresso. 100 mil pessoas. Eles protestam, entre outras coisas, contra o reajuste das passagens de ônibus. Eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Fazia tempo que eu não via isso. Tudo é uma imensa ignorância política. Então nós realizamos audiências públicas colocando o governador frente a frente com manifestantes, em debates sem mediação,
transmitidos pela internet, alguns manifestantes participando presencialmente e outros centenas de milhares participando através da internet, via Facebook, Twitter, num processo de escuta que resultou em ações concretas de governo posteriormente e que possibilitou um diálogo inédito no país entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e aquelas pessoas que estavam se mobilizando em todo o país. Eu peço desculpas por me emocionar nesse momento, mas é realmente muito difícil explicar para as pessoas na rua que você não fez nada de errado, que você estava tentando mostrar para a sociedade o que estava acontecendo, como a polícia se transformou em um aparelho de repressão. É importante tu relatares, é importante porque esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de excesso é que nós temos que saber de maneira detalhada e apurar de maneira vigorosa e responsabilizar exemplarmente. Então, eu queria que tu continuasse relatando, porque isso é inadmissível. Obrigado, governador. Acho que agora o passe livre, né, a tarifa zero, é uma pauta que está sendo defendida na rua e que esse governo tem que cumprir. Nós temos mecanismos que já estavam atuantes. Nós organizamos isso e agregamos um gabinete digital. Isso nos possibilitou que, durante as manifestações de junho, nós tivéssemos um canal de diálogo imediato. Isso nós vamos decretar, né, este passe livre estudantil na região metropolitana. Seja compreendido esse gesto não como uma benesse do governo do Estado. Isso tem que ser compreendido como uma vitória do movimento. Em 2003, com certeza, foi um ano ímpar, principalmente para o Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu concretizar mudanças, né? Em muitos estados teve manifestação, mas não teve concretização, e a gente conseguiu concretizar. E eu acho que o legado total disso ainda não terminou. Acho que ainda está por vir. Nós temos que agora nos desafiar a entender o que as ruas disseram e o que elas, de certa forma, também desejam para um processo de aprofundamento do nosso sistema. Era isso, né? Eu creio que nós temos aí inúmeras possibilidades para o estabelecimento de um novo tipo de relação entre Estado e sociedade e novas possibilidades para o exercício efetivo da cidadania apoiado nas novas tecnologias da informação e da comunicação. O uso que nós daremos a essas ferramentas, obviamente, faz parte de uma disputa política que será objeto de debate, talvez o mais importante debate que a democracia enfrentará nas próximas décadas. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Boa participação. Chegou mais um dos nossos convidados aqui. Isso, Simão. Gostaria de chamar aqui para compor a mesa o Daniel Vasques, membro do coletivo Hacktivistas.net, diretor do projeto Buen Conocer Flock Society do Equador. E lembrando que nós temos 2 convidados que vão falar inglês, então quem não pegou ainda os headsets, os fones, para fazer a tradução simultânea, tem tempo ainda de pegar, ok? Bom, gente, vamos agora para a nossa segunda participação aqui, que é o nosso companheiro Rodrigo Savazone, só para reforçar, jornalista, produtor cultural, pesquisador e ativista, foi um dos criadores da Casa de Cultura Digital, que é um espaço de colaboração e experimentação que começou aqui em São Paulo, depois se expandiu para vários municípios do Brasil, né? Participou do coletivo Intervozes, colaborou com a Ciranda de Informação Independente e várias ONGs, recentemente participou conosco da Secretaria de Cultura do município. Bom, o Rodrigo tem uma folha aqui, belo currículo que certamente vai trazer muitas contribuições pela sua experiência nesse debate. Rodrigo, então, a tua participação. Obrigado, Simão. Um prazer participar dessa mesa com você. O ministro Gilberto, com quem eu tive o prazer já de conviver desde a campanha do Lula em 2002. Eu queria, na verdade, aproveitar
essa ocasião. Eu tinha também uma apresentação mais de perfil acadêmico feita e estava preparada, mas eu ontem, tomado também pela experiência de ver a aprovação do Marco Civil da Internet e pelo fato da gente estar nessa sala aqui, que para nós é muito simbólica, eu queria contar, na verdade, eu quero fazer a minha fala contando duas histórias que aconteceram recentemente e que acho que elas colocam esse debate, essa questão da relação entre sociedade civil e Estado, entre grupos ativistas ligados às tecnologias e outras formas de relacionamento político, por assim dizer, mais estabelecidas dentro dos processos institucionais, e da relação que isso pode produzir e quando essa relação ela é uma relação virtuosa, o que ela pode gerar para a sociedade. A aprovação que ocorreu ontem no Senado é de um projeto de lei que começa a ser construído num evento de software livre em Porto Alegre, onde muitos dos que estão aqui estavam presentes, e que era resultado de uma mobilização contra a tentativa, como aconteceu e está acontecendo nesse exato momento no México, de uma lei que não era tão abrangente quanto a mexicana, que nos foi relatada no debate anterior, mas uma lei que procurava observar e olhar a internet pela perspectiva da criminalização. Os movimentos, então, os ativistas da rede, os defensores da rede, se organizam contra essa lei e conseguem, do governo, então, a escuta atenta, a forte escuta do presidente Lula, que ordena às suas estruturas institucionais que reaja àquele processo que, naquele momento, era liderado pela oposição ao governo, dentro do Congresso Nacional, e pede, então, que o seu governo se debruce sobre a matéria e produza uma resposta efetiva que não criminalize, mas sim que reconheça os direitos dos cidadãos da internet. Quando esse ato é tomado, uma diretriz de governo que muda o vetor político daquilo que vinha se construindo pelas forças dentro do Congresso Nacional, há um episódio já importante do que significa o exercício da política permanentemente, inclusive dentro das forças institucionais. Esse governo, então, reage a partir do seu Ministério da Justiça, em parceria com vários outros agentes, em especial a FGV do Rio, e bolam, dentro de uma rede social que tinha sido criada para ser um espaço de escuta e consulta pelo Ministério da Cultura, na qual tive prazer de participar, a redeculturadigital.br, um espaço de discussão e formulação com a sociedade dessa legislação. Esse processo avança, ele tem duas etapas, uma primeira etapa de escuta, uma segunda etapa pós-sistematização de validação dessa escuta, e então a gente entra e vê, depois de uma longa disputa, muda-se o governo, temos uma eleição no meio desse processo, a presidenta Dilma é eleita, a vontade política permanece, mas existe um lapso de tempo, e esse lapso de tempo gera uma acomodação dentro do processo legislativo natural, normal, e a lei do Marco Civil passa a caminhar lentamente dentro da Câmara dos Deputados. Vários impulsos, vários momentos, foram feitas várias tentativas de votar essa lei. Idas e vindas, crônicas de bastidor, daria uma série como House of Cards, especificamente a sequência dos episódios da construção dessa legislação e dos erros cometidos também nos processos legislativos que a gente vive, que passam, inclusive, a não reagir a uma lei que, no âmbito do Executivo, foi construída de forma absolutamente inovadora. E o Parlamento brasileiro teve a chance de também tratar essa legislação de forma inovadora e não o fez. Colocou isso para dentro da sua estrutura operacional normal e a lei tramitou lentamente dentro das disputas. E, num dado momento, a partir de quando fica evidente para o governo e para o mundo todo que há uma questão central colocada em relação ao debate da internet, isso ocorre no ano passado, a partir das denúncias feitas pelo Snowden, mostrando que a presidenta Dilma, inclusive, tinha sido investigada permanentemente pelas agências de segurança, pela Agência de Segurança Americana. Há uma vontade política que novamente se desperta dentro do Executivo brasileiro, que passa, então, a fortalecer essas lutas, somando-se à luta que vinha sendo travada pela sociedade civil.
Ontem, na apresentação sobre o Marco Civil que ocorreu, era muito interessante porque, na recuperação histórica da iconografia do Marco Civil, se via que, no início, o Marco Civil se apresentava como nem governos, nem corporações. E, ao longo do tempo, o governo que tinha sido também artífice da possibilidade de realização dessa legislação, porque não haveria legislação sem apoio desse governo, ou de um governo, em especial deste governo, que topou esse desafio, esse processo vai se modificando, também para os militantes da sociedade civil. E há um processo de encontro em algum outro lugar, que não era o mesmo lugar de onde nós partimos e nem de onde o governo tinha partido, há um encontro dessas vontades, dessas forças políticas, e esse encontro, que é virtuoso, produz as condições para a aprovação do Marco Civil, primeiro na Câmara, depois a permanência do texto na aprovação para o Senado e, consequentemente, a transformação desse projeto em lei. Essa relação que a gente tem visto nos últimos anos se intensificar, dos movimentos em rede se colocando na crítica constante dessa forma de democracia que nós temos, na articulação de processos inovadores de como realizar e produzir a política na sociedade da informação, ela padece, em vários momentos, justamente de capacidade de interlocução. O exemplo que o VU traz no gabinete digital é um exemplo quase que único no país ainda, mas que vem gerando a absorção e a possibilidade de outras iniciativas se basearem nesse tipo de referencial. E o que ocorre é que, quando há uma articulação entre as forças das redes e das ruas e a política institucional, nós conseguimos criar algo como foi feito no Marco Civil. Nenhum dos agentes, se nós perseguirmos todas as forças que se configuraram nesse processo, esteve alheio para a sua consecução. Em vários momentos, a gente entra numa dicotomia que é justamente a de operar pela negação, operar pela não afirmação da possibilidade dessa construção. E eu acho que o Marco Civil é o símbolo essencial da possibilidade que nós temos de, quando trabalham as forças da sociedade, o governo, o parlamento, a política institucional e a nova política, e conjuntamente se consegue encontrar um ponto em comum, o efeito é o mais positivo possível. Não me recordo, por exemplo, nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos meses, de uma legislação aprovada por quase unanimidade na Câmara dos Deputados. Isso é fruto de todo um trabalho que foi construído, isso não é pouco. Construir o ponto de chegarmos numa lei com essas características, que é exatamente o oposto do que vem sendo praticado na maior parte dos países do mundo, que apresenta, de fato, um caminho para legislações nacionais sobre um arranjo tão complexo como o da internet, é uma vitória inenarrável e ela é justamente fruto dessa possibilidade. Eu acho que nós temos que sair dessa experiência apostando nisso. Acho que a gente tem que olhar para a possibilidade. Isso é um exercício que deve partir dos governos, mas também das forças da sociedade, de que podem apostar nesse tipo de arranjo, porque eles podem também ser efetivos. Nisso eu chego na outra história que aconteceu nessa sala. Eu fiquei, como disse o Simão, durante os primeiros 15 meses como chefe de gabinete do Juca Ferreira, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e essa experiência veio também muito impulsionada pelo processo que nós tínhamos vivido antes da eleição do Fernando Haddad em São Paulo, que era um processo de luta intensa por desreprimir a cidade. Uma cidade que tinha sofrido, nos 8 anos de gestão do Serra e do Kassab, de um processo de intensificação da repressão, seja nas periferias, seja junto às classes médias, e que, fechando e proibindo a cidade de realizar a sua potência. Isso engendrou, para muitos, talvez seja uma história já conhecida, 2 atos que aconteceram na iminência da vitória do Celso Russomano na eleição passada, que ocorreram aqui em São Paulo, que foi o Amor Sim, Russomano Não e o Existe Amor em SP. Foram 2 episódios que articularam forças ligadas aos coletivos, às redes e processos que vinham se construindo na cidade no ambiente do debate eleitoral, com a finalidade de apresentar uma outra visão dentro da própria campanha do que a cidade poderia ser.
Num primeiro momento, o ato Amor Sim, Russomano Não era voltado especificamente a denunciar a possibilidade de um avanço do conservadorismo com a vitória do Russomano, e no segundo caso, Existe Amor em SP, era por pedir a quem fosse o prefeito eleito que ele assumisse o compromisso de caminhar na direção da liberação da cidade. Passado esse período, eleito Fernando Haddad, que recupera esse episódio no seu discurso de posse, nós assumimos a Secretaria de Cultura com um déficit de desejo por diálogo e trocas em torno de políticas públicas muito intenso. E a gente, então, ali cria o Existe Diálogo em SP, um programa cujo marco inaugural, cujo momento de inauguração é nessa sala, e naquele dia recebeu um público de mais de 800 pessoas. Tinha filas e filas, parecia que ia ser uma peça do Antônio Fagundes, e era uma reunião para discutir políticas culturais. Uma enorme adesão, mais de 2.000 pessoas acompanhando pela internet também, uma outra sala com transmissão ao vivo, e ali a gente inicia um programa, que era um programa que tinha como intuito justamente tentar responder à cidadania na mesma moeda da cidadania. Tentar construir uma dinâmica de diálogo que fosse um pouco além das dinâmicas tradicionais de diálogo, que são aquelas baseadas nas conferências, nos conselhos, nas formas que a gente já reconhece de participação. Nesse caso, o que se buscava era fazer um deslocamento do Estado para uma outra forma de atuação e de participação, que é a qual? É reconhecer as formas que as redes elaboram a sua política e fazê-lo dessa maneira, sem mediações, de forma permanente, com idas e vindas, com efetivo diálogo. E foi uma experiência muito bacana. Eu poderia continuar narrando, mas os meus 10 minutos estão acabando. De qualquer maneira, o que eu queria dizer é que são momentos, esses dois momentos, essas duas histórias, são momentos em que a gente consegue trabalhar a relação entre as forças da sociedade, as novas formas de participação e a tentativa de uma reação dos governos a isso dentro daquilo que é a exigência das redes, e não um deslocamento específico das redes em direção aos governos, como muitas vezes a gente já viu acontecer. É o governo se modificando por dentro, intensa e estruturalmente, para dar conta dessas transformações. Acho que esse é o desafio que está colocado para todos nós, acho que é isso que é um pouco o que o VU também apresenta com o Gabinete Digital, e acho que esse é o próximo passo que a democracia brasileira também exige, porque, de alguma maneira, o que junho trouxe não foi só um desejo, não foi um desejo de superação, a meu ver, da democracia, mas sim uma requalificação, um aprofundamento, uma melhora dessa democracia que a gente tem no país. É isso. Obrigado. Obrigado, Savazone. Bom, nós ouvimos duas falas aqui com foco um pouco na experiência de governo, né? Vamos ouvir agora uma fala de uma experiência a partir da sociedade civil com a Daniela Silva, que é ativista, entusiasta das práticas hacker como caminho para a transformação política. Participa e é uma das fundadoras da comunidade Transparência Hacker, com mais de 1.400 hackers e ativistas que usam dados governamentais, tecnologias abertas para criar e implementar projetos de interesse público na internet. Então, com vocês, a Daniela. Olá, boa tarde a todos que estão aqui, a quem está acompanhando pela internet. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço bastante o convite. E eu vou falar sobre participação social em rede do ponto de vista de quem é uma ativista da internet. Eu participo dessa comunidade chamada Transparência Hacker, que existe desde 2009. Então, a gente está completando quase 5 anos de militância e de atividade nessa perspectiva de tentar trazer um pouco do que é a dinâmica de poder da rede para dentro do processo político. A Transparência Hacker já nasceu um pouco inspirada por essa ideia. Então, em 2009, quando a gente começou a pensar em abrir um encontro para trazer pessoas que quisessem trabalhar com informação pública e com política na internet de um jeito diferente que a gente nunca tivesse visto antes, a provocação era pensar: a internet transformou quase todas as atividades simbólicas à nossa volta, então não se fazia mais música da mesma forma por causa da internet, não se faz cinema da mesma forma por causa da internet, não se faz jornalismo da mesma forma por causa da internet, mas ali naquele momento, 2009, e a gente já vai correr essa história mais para frente para ver o que aconteceu, a gente não via
diferença no jeito de se fazer política. Tinha vontade de experimentação de algumas políticas públicas para a internet, mas a gente ainda não conseguia enxergar como a internet estava mudando o jeito de fazer política. Isso antes de junho do ano passado, antes das primaveras, antes do Marco Civil, era uma realidade, era até uma certa angústia para um grupo de pessoas que se encontraram pela primeira vez em 2009 para fazer um evento que a gente chamou de Transparência Hack Day. Não era uma discussão, era um Hack Day, era um dia para hackear, e a ideia era juntar o poder das tecnologias da rede, juntar o código, juntar as tecnologias livres, aquilo que a gente pode construir com informação pública, com dados de governo, com interesses, vontades políticas, para construir projetos. De uma forma muito descentralizada, quase anárquica, sem muito comprometimento entre os pares, que não fosse a prática mesmo, que não fosse o fazer junto. E esse grupo de pessoas cresceu, e ao longo dos últimos 5 anos, a gente virou aí mais de 1.500 hoje, que com formas diferentes de associação, de mobilização, continuam fazendo parte dessa história. E eu acho que meio, né, todo mundo hoje vai acabar falando de Marco Civil, e o Marco Civil tem uma coisa que, além dele ser muito importante para nós, ele também concretiza muito do que pode ser uma experiência de participação pela web, para a política, o que se pode concretizar dela e, inclusive, o que não se pode concretizar dela. Então, preciso, acho que, falar do Marco Civil também, e muito dessa história é a história que o Sava já contou. Então, lá para 2009, quando o Marco Civil foi colocado numa plataforma construída com tecnologia livre, ou seja, que podia ser apropriada pelas pessoas. Isso foi do Ministério da Cultura, exatamente, que não tinha, né, não veio do Legislativo, não veio da Casa Civil, que é quem propõe pelo Executivo, dentro do Ministério da Cultura, uma conversa sobre um projeto de lei para ser aquilo que, né, algumas pessoas agora estão chamando da Constituição da Internet no Brasil. E quando isso começou, um episódio que eu me lembro, que eu acho que foi um episódio muito importante, é que nós, da comunidade de Transparência Hacker, e todo mundo, na verdade, mas a gente teve acesso aos dados dessa conversa. Então, não apenas eu pude entrar no site e ver o que as pessoas estavam comentando sobre o Marco Civil, como eu recebi um pendrive que tinha a íntegra de todos os comentários de todas as pessoas, em todos os artigos daquela discussão, organizados como uma base de dados. E, em cima disso, a gente criou um projeto que era o Observatório do Marco Civil, que tinha uma série de visualizações desses dados, para adicionar um pouco de tempero nessa conversa, né? Então, ali a gente podia visualizar, por exemplo, que o grande campeão de comentários era uma pessoa. Então, um cidadão curioso, informado, que achava importante comentar tudo que ele pudesse participar ativamente dessa discussão sobre o Marco Civil. A gente podia ver que grupos como o Partido Pirata, que é um proto-partido, é um partido de informação, e a própria Transparência Hacker se reuniram para conseguir complementar pelo menos um comentário por artigo. Então, apareciam essas coisas na visualização, né? Então, grupos que fizeram um comentário para cada artigo, gente que se apropriou de um tema e se aprofundou naquele tema. A gente conseguiu dar um tempero naquela conversa. Acho que, para mostrar como isso é importante, eu posso falar do que acontece no caso contrário. Nessa mesma época, a gente também estava discutindo na internet a lei de direito autoral, numa plataforma que, apesar de também ser uma plataforma livre, permitia muito menos do que toda essa discussão bastante qualificada que o Marco Civil permitiu. O Sava deve lembrar disso bem, porque a gente até trabalhou nisso junto um pouco, mais tarde. Mas, tentando fazer esse mesmo tempero de visualização sobre os comentários, a gente chegou à conclusão que aquela plataforma tinha sido simplesmente fagocitada ali por grupos que não queriam uma mudança na lei de direito autoral. E isso aconteceu por causa da forma como essa plataforma foi feita, que não era privilegiando uma conversa, mas ela dava ali a possibilidade de você dizer sim ou não. Né? Quero ou não quero, a velha e boa enquete da Home do UOL, né? Aquela forma qualificada, só que não, de participação pública. E aí o que aconteceu foi uma hecatombe de comentários pedindo um retrocesso, pedindo uma não conversa, né? Uma não transformação. E a gente foi a público com um texto que falava, né, justamente isso, quanto os sistemas técnicos determinam processos políticos. Então, a rede, enquanto sistema técnico, tem a capacidade de determinar os nossos processos políticos. Só que o que é a rede? Né? A rede é uma plataforma de comunicação que descentraliza poder. A política é uma atividade que concentra poder.
a gente tem um problema aí. A gente está tentando trabalhar na dissolução desse paradoxo, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu vou fazer uma coisa que eu odeio agora. Eu odeio quando está todo mundo muito feliz numa festa, e a festa está ótima, e vem alguém e fala, o som está alto, a gente tem que diminuir porque os vizinhos vão reclamar. Eu vou ser essa pessoa nesse momento. Porque a gente está muito feliz comemorando o Marco Civil, mas eu acho que eu preciso contar agora qual é a parte do Marco Civil que mostra exatamente esse paradoxo. A hora que a gente tem essa efervescência de participação, de conversa, de diálogo, de capacidade na sociedade, de conversar sobre uma coisa que ela deseja, que ela quer, e que ela cai para dentro, e essa conversa cai dentro da caixa preta do governo. Essa se concentra num ponto em que a gente não consegue mais nem enxergar o que está acontecendo, quiçá participar dele. Né? E acho que foi um pouco isso que a gente viveu nos últimos anos. Assim, foi bastante angustiante acompanhar a tramitação do Marco Civil. E quando o Rodrigo citou House of Cards como exemplo, eu acho assim, eu entendi porque eu não gosto dessa série. É isso. Tudo que eu não queria que a política brasileira fosse é um grande House of Cards, né? A gente tem que recorrer... Pensa a gente ter que recorrer à ficção para explicar como foi a tramitação do Marco Civil, porque ninguém pode contar essa história. Que loucura é essa, né? Uma coisa que não faz o menor sentido. Porque a gente tem uma ausência de transparência do processo legislativo mesmo. E a sensação que a gente tinha é que, a partir do momento em que aquela proposta saiu da sociedade civil como um reflexo das suas vontades, mesmo tendo passado por diversos momentos de concentração, né? Então, eu sentia que acontecia isso. A gente discutia o texto, ele ia ser consolidado e concentrava de novo. A gente discutia de novo, ele concentrava. Mesmo assim, tinha um nível de transparência desse processo que terminou ali num produto do que a sociedade civil, daquele momento, daquele processo participativo, queria. Quando isso entra para dentro do processo político, como ele é, para dentro da máquina, aquilo entrou numa caixa preta. Ela é invisível, intransponível e culmina nas coisas que a gente viu agora, aí no finalzinho do processo, esses últimos capítulos, né? Assim, de repente, a gente vê todo o movimento, né? Então, você tem esse caldeirão de coisas acontecendo, sociedade civil pedindo, querendo, impulsionando, e do outro lado, poder econômico instituído, né? As grandes empresas de telecomunicação embarreirando, né, a nossa festa. Depois, quem está empatando a festa sou eu. Eu trouxe o exemplo do Marco Civil porque eu acho que essa coisa da abertura e do fechamento é basicamente o que eu vejo em quase todas as iniciativas de participação social pela web que temos hoje. E eu acho que é desse ponto que a gente tem que avançar. A gente tem que descobrir o que é que a gente faz na hora que a coisa cai na caixa preta, para a gente poder fugir desse momento de concentração de poder tão grande. A gente precisa criar as novas formas de dispersar, né? Então, uma coisa que o Vu estava dizendo, né? A gente não institucionalizou essas mudanças. As instituições são basicamente as mesmas pós-internet. E a gente tem que ter um processo de institucionalização que não perca essa efervescência, que não seja um encaixotamento dos processos tão vivos e ricos da sociedade, como o próprio Rodrigo estava falando, né? Experimentar novas formas de diálogo. Eu vejo, por exemplo, muita vontade de... eu vejo um exercício muito grande de transformar para a web aquele vocabulário da participação social. Então, consulta pública, conferência. Como a gente faz tudo isso no digital? Isso é maravilhoso, mas a gente precisa ir muito além. Como a gente pega o que é o digital, que é essa grande máquina de dispersar poder, de jogar para a rede uma capacidade de fazer que ela nunca teve, e transforma isso no que é realmente a prática política hoje. E eu estou acabando meu tempo, mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Eu acho muito simbólico o quanto é o momento de baixar o volume dessa comemoração e transformar esse encontro não num encontro de festa, mas num encontro de agenda, de conversa de sociedade civil e governo para o próximo passo. Saber que, enquanto a gente está conversando aqui, o coletivo Saravá, que é um coletivo que cria tecnologias livres para que outros coletivos possam fazer a sua atividade de militância no mundo digital, está sofrendo diversas ameaças do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para entregar servidor. Para abrir a privacidade dos seus usuários, que são militantes, que são pessoas que estão fazendo política. Então, assim, eu estou falando para vocês de servidor de um coletivo que trabalha, inclusive, com segurança de informação, que está sofrendo pressão para ser entregue, para ter gente que vai ser presa por causa de militância. Tipo, o que é que esse, assim, eu tenho a impressão
que a gente até tem um governo que olha para a internet com um olhar progressista. A gente definitivamente não tem um Estado progressista em relação à internet. A gente precisa trabalhar na perenidade dessas políticas que a gente está criando. E isso é urgente. E isso é para não ter gente do Saravá sendo presa na semana que vem. A gente precisa, de fato, colocar essa agenda para andar. Obrigado, Daniela. E a última coisa. A gente aprovou um marco civil que tem um artigo que permite a guarda de log das operadoras. Então, a nossa privacidade ficou numa bandeja ali, né? A gente tem esse problema hoje. Exato. E um marco civil que eu acho que regula bem o poder que as empresas têm sobre os meus dados, mas regula muito pouco o poder que o Estado tem sobre meus dados. E mais uma vez, eu vou usar a palavra Estado, porque eu quero lembrar disso. A gente pode ter um governo que olha para a internet com olhos progressistas. Se a gente não tem um Estado, isso muda toda hora. Isso pode mudar daqui a 4 anos. A gente vai ter um problema. A gente tem um projeto de lei de dados pessoais, que eu posso estar cometendo um grande ato falho, mas eu acho que, inclusive, estava em discussão pela internet, sob a guarda ali da Secretaria da Presidência, e que hoje vive aquele velho momento da caixa preta, né? Está nesse projeto de lei a capacidade de salvar o nosso marco civil. A gente precisa fazer um exercício agora para trabalhar como sociedade coletivamente no projeto de lei de dados pessoais e fazer... Será que com o PL de dados pessoais a gente consegue dissolver um pouco desse processo de abertura e de fechamento que sempre acontece? Eu espero que sim, eu espero que a gente trabalhe nisso nesse encontro antes de ir embora daqui essa semana. Obrigada, desculpa passar o tempo. Obrigado, boa contribuição. Vocês viram que já tem muita intervenção aí pelo Twitter, aparecendo, o pessoal que está na mesa já está olhando. E nós vamos ter agora a participação aqui pela televisão, pelo nosso monitor, do Finnur Magnusson, que é embaixador da Open Knowledge Foundation da Islândia, diretor de tecnologia do Conselho, que trabalhou na proposta de uma nova Constituição na Islândia. Ele chegou agora no Brasil, está no hotel e vai falar conosco, é isso? Finnur, we are listening you. Hello. It's your time, 10 minutes, please. Yeah, just a few. Right. Glad to be with you. I want to give you maybe a 10-minute overview of the constitution process in Iceland, where I was the technical representative and I took charge of the social media side of things there. Just a bit of an introduction on this whole process. As some of you might be aware of, we had one of the worst cases of a financial collapse back in 2008, which ended up in violence in the street or protests. They were actually non-violent protests, but we had a new election, and one of the major demands from the nation was to revise the old constitution that we've been using since we got our independence. And one of the first things we did, we organized a crowdsourcing event. So 1,000 participants were invited. It was a random sample from all over the country. And they were asked to join in for a full day of conversations about what the new constitution should be about. What should the content be, and how should it be written, etc. So that in itself was a huge innovation. And on the back of that, we had an election where individuals ran for the Constitution Council. So we elected 25 individuals to actually write the Constitution. So they were like the committee or the editorial board, if you like, because one of the guidelines they got was to keep it as open and participatory as possible. So I was hired to take care of the technicalities in this, and my background is in social media and web development. So we had great opportunity there, as we invented our own process, and we didn't have any legacy systems to abide to. So we basically used a lot of open and freely available technology. And in Iceland, the population is 330,000, with a very high internet penetration. We're one of the countries with the largest percentage of broadband internet, and
We have almost 90% of the nation on Facebook. So it's a nice place to try out new things with regards to this type of activities. So the council and the committee, they agreed on a process, which in itself was also very innovative, because we took like an agile approach, which is almost from software world, where they decided to publish the draft document every Friday. So we worked in open meetings, and we published all of our work on our website, and every Friday we got together and we had a live stream like this where the working groups came together, and we published the draft on our website, and we invited the whole nation to join in and comment on every chapter. So we just used Facebook comments, and of course we were on Twitter, and we had breakout sessions with YouTube videos and such, because incidentally the Icelandic media wasn't very interested in the whole process, so we became our own media service in a sense. So during that time, we had maybe around 3,000 people. So roughly 1% of the nation joined in for the dialogue. And because it was happening on social media, sometimes you got people starting to talk about an article about human rights or freedom of speech and complex topics like that. And the conversation, it actually moved from the website and onto different social media channels. So it helped us bring interest to the whole debate. And more importantly, we managed to incorporate some of the feedback into the actual work. So in some of the international media attention we got for the constitution process, it has been termed the crowdsourced constitution draft, but we did have this 25 people council that was doing most of the hard work. But during these Friday meetings, we actually had a lot of ideas and feedback on the draft document that was then incorporated in the next release. So you can actually look on the website. We had like a version history of the constitution document. It was updated, I believe, 13 or 14 times during the span of 3 months. And a lot of people that participated in the conversations, they could actually see some of their changes be incorporated in the document, in the final document. So to me, that is a really important part of this whole thing. And I believe one of the takeaways, so the questions I usually get if I try to preempt some of these is like, does this scale? Because we didn't do the same thing as was done in Egypt and other places where they invited people to take part in the constitution process. We didn't have any like or dislike buttons for individual articles. It was only text. So you could only, so it required a certain level of engagement to actually add content to that. You had to read the article and you had to form an opinion and you had to write that in text. And then there was this dialogue, and the important part was to show people that they were being listened to, and their work, the work they put into the comments would actually make it back into the document. So we actually trained many of the 25 council members to take part in the conversation, and they participated under their own names. So we monitored all of the discussion, and if, let's say, for instance, the dialogue was about the election system, I went in and I asked the person responsible for the election chapter to come in and participate in the conversation. And the people that took part in the conversation could then see that the actual council members were in there, and they could see that their feedback was being listened to and it was being incorporated in the work. This doesn't scale very well. I believe, we had this opportunity because we're a small nation, and this was manageable with only a small team, with only a couple of people managing the social media channels, and plus the 25 council members. But I believe this could be done, this could be scaled up with certain changes in the process. But the key thing for me was that
if you start with a blank slate, if you don't have to follow the old procedures, and you have a team of fresh thinking politicians, in this case just members of the public that were elected to write the constitution, you have a bigger opportunity to make broad stroke changes like this. You can really test out new ways of working using social media and opening up the whole dialogue. So I encourage all of you to have a closer look at what we did in Iceland. There are a few presentations, and I'll post a link on Twitter to the actual site. It translates fairly well using Google Translate. But this was maybe just a really quick, high-level overview of the whole process. As I said, we wrote a whole constitution draft in 6 months. We had 1% of the nation participate through the dialogue. We published new versions every week. And we handed this in just in time for the next election. And then the government switched, and they actually swept a lot of this work under the carpet, unfortunately. So it still remains to be seen if we get to see this constitution as the future constitution of Iceland, but I remain optimistic. It still has to go through 2 parliaments. So even though it was a really good example of how you can open up the dialogue for a whole nation to have input on a Constitution Council process, it still remains to be seen if we have the final constitution powered by the input from the people. Yeah, thank you for listening. I hope this all presented quite nicely. I'll stick around for questions later on. Thank you. Obrigado, Sr. Finnur Magnússon, que nos passou, então, belo exemplo aqui da participação cidadã na construção da Constituição da Islândia. Vamos ter agora uma outra participação internacional. Eu cometi aqui um pequeno erro. Na verdade, o Sr. Finnur falou lá da Islândia mesmo, e não daqui do Brasil. Tivemos uma participação direta dele lá. E agora nós vamos ouvir o Sr. Stefan de Verhulst, que é chefe de pesquisa da Fundação Macle e pesquisador sênior do Centro de Estudos Globais de Comunicação da Annenberg School for Communications, University of Pennsylvania, Estados Unidos. Ele também é professor adjunto do Departamento de Cultura e Comunicação na Universidade de Nova York e pesquisador sênior do Centro de Estudos de Mídia e Comunicação, Universidade da Europa Central, em Budapeste. Anteriormente, foi cofundador e codiretor, com o professor Monroe Price, do Programa em Direito Comparado e Política na Universidade de Oxford. O Sr. Verhulst foi representante do Reino Unido em Direito e Política de Comunicação para a Unesco, fundador e editor da Revista Internacional de Direito e Política de Comunicações e da Lei das Comunicações em Transição Newsletter, e ex-professor de Direito, Comunicação e Questões Políticas na Bélgica. Atuou ainda como consultor para várias organizações internacionais e nacionais, incluindo o Conselho da Europa, Comissão Europeia, Unesco, Banco Mundial, entre outros. Com a palavra, então, Mr. Stefan Verhulst. Thank you for that kind introduction, and I apologize for my weak knowledge of Brazilian or Portuguese for that matter. Unfortunately, I will have to do this in English. And I also want to congratulate the organizers of ARENA. I spent the whole morning at the Net Mundial, the official event, and I have to say, I wish I was spending my time here because of the vibrant community that is present and the real dialogue that is established in this beautiful cultural center. I think I got invited to be on this panel because last year I co-created a new organization in New York, which is called the Governance Laboratory. And the Governance Laboratory aims to improve people's lives by changing how we govern. And we created the Governance Laboratory mainly for 2 reasons. The first reason was frustration, and the second reason was optimism. And the frustration was mainly with the, as already was mentioned as well, with the existing institutions that we have today.
I mean, if you look at the real problems that we have, whether it's from poverty, inequality, climate change, it surprises me that despite all the knowledge that we have and all the civilization and the technological advances that we have, it surprises me that we still cannot find solutions to those seemingly intractable problems. And so after working for many years on some of those problems, I came to the realization that the essence of why we don't find solutions to those problems are quite often related with the governance institutions that we have today. The governance institutions that we have today were designed for a different era. They were designed when you didn't have access to people as we have access today, and so you had to elect representatives to then work on solutions, which is clearly an outdated model and clearly has a certain level of deficits with regard to expertise, because you cannot have the expertise about all the problems all the time when you have to look at certain kinds of challenges that you have. And so what the Governance Lab tries to do is to really start thinking and experimenting, developing tools, and then also studying what works with what new institutions would look like. How can you actually reinvent democratic institutions that are 21st century and that leverage, and that's the sense of optimism, that leverages the advances in technology. Meaning it's 25 years since the web was created, and so we've reached a level of maturity that we've never had before with regard to the potential to engage with people, but also to engage with data. And so the level that we have today to engage with people, to reach people and engage with them, and the level that we have to engage with data and the vast amounts of data that we have collected, which we never had before, allows us to actually really start rethinking institutions and starting to rethinking in shifts of how we can actually solve public problems. And I would like to share 6 shifts that I see that the Governance Lab is working around. And some of those shifts we've already seen here, and some of those shifts are happening, and some of them are still in waiting. And the first shift that we see, which already we have discussed at length, is the shift from engagement as deliberation to engagement as collaboration. Meaning we have to move away from citizens as purely important because they have a voice to citizens because they have a level of expertise that you can bring to bear to actually solve a public problem. And so we need to really develop platforms of collaboration, of co-creation that allows for hard problems to be solved. And that, of course, and that's where we have a fundamental failure at the moment in society, that requires a deeper understanding of who knows what. And so far, we haven't really managed to actually identify who knows what. I mean, if you're in a city, in Sao Paulo, and you're the mayor of Sao Paulo, the real asset for the mayor are the people of Sao Paulo. But so far, and Sao Paulo is definitely not the only one. I would say that I can't remember any that has solved that problem. But so far, we have not been able to really identify who knows what and how can you bring them to the table when you have a problem that actually would benefit from their expertise. So we need to really shift from deliberation to collaboration. And so we at the GovLab are developing a whole set of experiments around expert networking, where you actually start identifying, using different kinds of ontologies, who knows what and how can you bring them to the table when there is a particular problem that might be matched with their particular expertise. The second shift that we see happening and that needs to happen is the shift from centralization to decentralization and distributed way of actually developing solutions. And again, we see that already happening to a certain level, but now as a result of the internet, we have the feasibility to really go where the problems reside, as opposed to have one central organization making one solution to the whole country or to the whole city for that matter. So we need to really develop a distributed way of problem solving. The third shift that we see and that we need to nurture more is the shift from closed to open institutions.
and that was already mentioned as well. And data, open data, has a critical role to play. Meaning the fact that government collects data and then not shares that data that was paid by taxpayers' money when collecting doesn't seem to be right to me. And so we need to develop a more open data environment that then allows others to use the data to either identify the challenges or identify solutions to a large extent, or even to create jobs and businesses. Meaning we did a large study which we last week announced the results of, a large study in the US, which was called Open Data 500. And what we tried to do was actually identify 500 corporations who would not have been there without the availability of open government data. And so we see a huge ecosystem being created as a result of open data being shared. The fourth shift that we see and that needs to be nurtured more is the shift from what I call faith-based interventions, interventions that are based upon some kind of a religion that it will work, to evidence-based interventions. And so again, we have the possibility as a result of advances in technology, the possibility to collect in a far more advanced manner whether something works or whether something doesn't work. Meaning too often policies are being developed without any understanding on whether they're actually going to measure whether that policy works. And so we recently did, again, an analysis of how the percentage of the budget that is being spent per policy intervention that could save huge amount. And it was about 1% of the total budget is being spent on actually gathering evidence whether something works, which could save much more than 1% if you would actually develop that. So we need to move more to an evidence-based, and we can use citizens for that. We can crowdsource the evidence gathering to a large extent. Same thing with Marco Civil, which I forgot to congratulate at the beginning, which is of course a huge moment, but it would be interesting to see how we're going to measure whether Marco Civil works, right? And so we need to develop the infrastructure now, which is the public infrastructure, to actually start measuring whether this is a intervention that works. The fifth shift that I see happening is a shift from uniform to diverse interventions. Till now, when a problem needed to be solved, there was always a limited amount of tools that one had. Quite often it meant developing a law or adopting a law with all the problems that we had to get to that law and drafting the law. Now, as a result, again, of the use of the internet and other tools, such as gaming, for that matter, or even behavioral economics, we can actually expand the toolbox for developing with a particular problem, and we can also have multiple solutions being developed for the same problem, as opposed to one single, quite often, legal intervention. And so, again, that needs to be nurtured and developed further. And the last shift that I see happening is the shift from government as an intermediary that collects data, sits on the data, and then decides what to do, to government as a platform, where you actually really have the government convening to a large extent, providing the data that allows for solutions to be developed by citizens in collaboration with the institution. And so those 6 shifts make me optimistic, and is the reason why we started the Governance Laboratory. Those 6 shifts would not have been able 6 years ago because the technology was not there. Now we see actually a far more advanced capabilities to allow for those shifts to happen, but they will only happen if we start experimenting. And so my call to everyone would be to keep on experimenting, but then also to institutionalize the experimentation after we have identified what works and does not work. And that's, again, an element of research and evidence that is, to a large extent, not present yet to really understand whether those shifts are making any difference with regard to improving people's lives, which should be the ultimate metric of all the interventions and innovations that we have discussed so far. Thank you. Obrigado, Stefan, que utilizou aqui exatamente os seus 10 minutos.
Vamos agora ter uma outra intervenção, antes do ministro, pediu para falar no final, que é a do companheiro... Enrosquei aqui, viu? Que é o Daniel Vasques, do Equador, que é membro do coletivo de Ativistas NET, diretor do projeto Buen Conocer, Flock Society. Flock Society é um processo participativo em rede e um projeto de pesquisa aberta para criar propostas de políticas públicas e ações políticas para a transição do Equador a uma economia social do conhecimento. Obrigado, Daniel, pela sua presença. Com a palavra. Hola, buenas tardes. Me llamo Daniel Vázquez, trabajo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es la Universidad de Posgrado del Estado de Ecuador, y quizás sea un laboratorio práctico de lo que nuestro compañero acaba de explicar, un laboratorio de política pública, un laboratorio de gobierno basado en el común, en los comunes. Flock Society, como acaban de presentar, es un proyecto participativo, una investigación científica que tiene como fin la creación de 14 documentos de políticas públicas de inmediata aplicación por las instituciones estratégicas del Estado ecuatoriano para cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir, que marca el camino de una transición, del inicio de una transición de un modelo económico basado en recursos finitos a un modelo económico basado en recursos infinitos, y en concreto el Plan Nacional de Buen Vivir nos orienta hacia un modelo basado en el conocimiento común y abierto. Tengo el privilegio, la suerte de poder participar desde una bipolaridad. Por un lado, llevo aproximadamente casi 17 años trabajando con los movimientos sociales autónomos, como hacker, como hacktivista dentro de una serie de redes de movimientos hacker en España. Pero también desde hace aproximadamente un año trabajo en una institución que está construyendo una serie de políticas públicas, realizando un proceso participativo que es bastante curioso. Como hacktivista he dedicado los últimos años de mi vida a la pelea por la neutralidad de la red, por la conquista de esos derechos en el ciberespacio, en el plano digital. Sin embargo, la capa de la red es una capa en la que casi todos estamos de acuerdo, casi todos y casi todas coincidimos que hay que defender y que hay que proteger. Es la base para luego, desde ahí, realizar otras acciones políticas principalmente. Pero ¿qué hay encima de esa capa? ¿Para qué nos puede servir esa capa también? Y ahí es donde Flock Society comienza un proceso de investigación que incluye 8 doctores. Tenemos incluso una compañera que es de aquí de Brasil, la doctora Yanis. Dirigidos por el director de investigación, es Michel Bauwens, el presidente de la Peer-to-Peer Foundation, y una serie de hackers y cómplices políticos dentro de distintas instituciones y en los movimientos sociales, que planteamos una investigación para estudiar qué es eso de la economía social del conocimiento y cómo, como Estado, iniciar un proceso de transición de esos recursos finitos a esos recursos infinitos. El proceso de investigación es breve, dura aproximadamente 8 meses y ya estamos acabando los primeros documentos borradores para llevar a una cumbre que se realizará a finales del mes de mayo con 160 personas, principalmente compañeros y compañeras de Ecuador, pero también muchos compañeros, compañeras regionales e internacionales. En esas mesas nos dividiremos, aproximadamente habrá una representación de cada una de las instituciones estratégicas del Estado, movimientos sociales, académicos y hackers, discutiendo esos documentos para adaptarlos a la realidad que esas instituciones pueden llegar a ejecutar. También el proyecto incluye ahora en su fase final el sueño o el deseo de que no se quede solamente en unos papeles científicos o en unos documentos de política pública que los ministerios puedan más o menos aplicar en función de la realidad, sino también en proyectos piloto productivos, es decir, comenzar a hacer esa transición de esa economía hacia la economía del conocimiento. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, eso está en discusión. Os animo a leer el proyecto de investigación, es abierto, es participativo. En la web de flocksociety.org encontraréis enlaces a los documentos para poder comentarlos, entrar a las listas, debatirlos. Y dentro de un mes, aproximadamente un mes y una semana, nos sentaremos en 14 mesas de discusión con todos esos expertos
para adaptar esos documentos a esas instituciones que los puedan realmente ejecutar. Entre los proyectos productivos, por ejemplo, podemos destacar el intento de hacer un banco de semillas, un banco de microorganismos y una fábrica de maquinaria agrícola industrial open source con diseños abiertos en uno de los territorios más pobres del país, en el condado de Sichos, donde el alcalde participa en el proyecto también, y no solamente altos representantes de las instituciones, sino también de las alcaldías y el territorio local. Este proceso lo que pretende es abrir las puertas a los movimientos sociales directamente al campo científico y al campo político. Es decir, quizás en el origen de Internet podemos ver una especie de, lo definía una escritora, una compañera de los movimientos sociales que se llama Marga Padilla, como una alianza monstruosa. En el origen de Internet podemos encontrar trabajando juntos abogados, hackers, programadores, militares, cyberpunks, libertarios, gente que aplicó sus sueños a esos protocolos. Quizá el espacio del Instituto de Altos Estudios Nacionales ha permitido la creación de una institucionalidad anómala en el interior de su cuerpo, que es un laboratorio hacker desde donde se promueven estas ideas, donde se le plantea al Estado la posibilidad de abrir a discusión con las bases sociales, pero no solamente las de Ecuador, sino a nivel internacional, cómo puede ser esa transición. Y no solo plantear ese debate para el pueblo ecuatoriano, para el territorio de Ecuador, porque todos sabemos que un proceso de transformación hacia un mundo de bienes comunes no se puede realizar solamente desde un territorio, ya sea uno grande como es Brasil, ya sea uno chiquito como es Ecuador, sino que tiene que ser una alianza entre muchos países. Y quizá esta región es la única del mundo donde se dan las condiciones políticas para avanzar en esa alianza, para avanzar en ese proceso. La unión de proyectos del Estado brasileño, del Estado ecuatoriano, la propuesta de abrir esos proyectos hacia los organismos internacionales de los que se está dotando el continente, no solo de UNASUR, Mercosur, sino también hacia la zona del Caribe, plantearles un proceso colectivo de migración de esas economías basadas en esos bienes finitos hacia esas economías basadas en bienes infinitos. De un proceso así de integración regional basado en economías del conocimiento pasaríamos de un modelo de competir en un modelo en el que podemos colaborar. Y nosotros tenemos la fuerte convicción de que la colaboración es la única manera de poder transformar y aplicar estos sueños que queremos. No solamente basta con pedirle al Estado que realice políticas públicas que orienten la vida hacia el común o hacia los bienes comunes y hacia el copyleft y hacia el peer-to-peer, sino que hay que entrar a ese Estado a empujarlo, hay que hacerlo también desde los movimientos sociales desde fuera. Todos los espacios de combate para empujar esas transformaciones son necesarios. Entonces, desde aquí, invitaros a conocer el proyecto El Buen Conocer, que nosotros entendemos que es el hábitat para el buen vivir, un espacio donde el conocimiento sea compartido y común, es el único espacio donde la gente va a poder vivir bien en el presente y en el futuro. Invitaros a entrar al proyecto, conocerlo, debatir con los investigadores en las listas. Finalmente, invitaremos a algunas autoridades y a algunos compañeros también de Brasil, de movimientos sociales, a participar en la cumbre como un ejemplo que planteamos después escalar desde el Estado de Ecuador hacia el resto de la región, ya sea a través de un trabajo conjunto con una comisión de UNASUR o bien a través de establecimiento de relaciones directas con otros estados, como por ejemplo el de Brasil, que ha abierto una brecha gigante hacia ese camino, planteando un marco civil que posibilita esa posibilidad de que las organizaciones, a partir de una base justa, puedan construir un modelo económico mucho más allá. Porque cuando hablamos de defender la neutralidad en la red, de defender la libertad, no estamos hablando más que de defender las calles por las que circular y sobre las que construir esas otras realidades políticas. Entonces, animaros no solamente a quedarnos en la defensa, en el empuje y en la construcción real de ese marco civil, de ampliarlo a otros países, sino a pelear por transformar el modelo económico que realmente es el origen de muchos de los problemas que sufren nuestros estados y nuestros países, incluidos los países europeos o España en concreto, de donde vengo ahora mismo. Así que simplemente muchas gracias a todos por participar. Cuando acabe la conferencia estaré aquí y mañana tengo el privilegio de poder presentar junto con la subsecretaria de Innovación de la Secretaría de Educación Superior Nacional de Ciencia y Tecnología
el proyecto FLOC más a un nivel académico, explicando un poco cuáles son las mesas, qué temas se van a trabajar, cuáles son los invitados, cuál es la estrategia tecnopolítica que seguimos para que esta realidad se pueda implementar. Y será mañana a las 12 de la mañana. Así que, bueno, invitaros a participar en esa discusión porque después podemos hablar y necesitamos tomar muchas ideas para poder debatirlas y mejorar nuestro proyecto. Muchas gracias. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui, pela sua contribuição. E ouviremos agora o ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que também foi chefe de gabinete do ex-presidente Lula, e, além de ajudar a Secretaria-Geral, ela se envolveu completamente na organização desse evento, ela também realiza consultas públicas através do Participa BR, que é uma plataforma federal de participação social. Bom, Gilberto, com a palavra. Obrigado, Simão. Amigos, amigas, companheiros aqui da mesa, aqueles que nos seguem pela rede, eu quero, em primeiro lugar, registrar a grande alegria de estar aqui vivendo com vocês este momento. Eu acho que é um momento histórico e eu preciso, primeiro, registrar um agradecimento a todos aqueles que se envolveram na história, na construção desta arena. Nós tivemos a Rio+20 e uma bela experiência de construirmos a Arena dos Povos, paralela à Rio+20. E, na verdade, esta arena repete, com relação à NET Mundial, esta experiência que me parece riquíssima e, mais do que isso, necessária. Então, na pessoa do Diogo Santana, que é o secretário executivo da Secretaria-Geral, eu queria agradecer a todos que contribuíram para a construção dessa arena, o pessoal técnico que nos dá suporte, todo mundo que, de alguma forma, contribuiu com o seu trabalho para que a gente estivesse aqui. Eu fiquei pensando na importância desse momento e como a vida é maluca, porque, só para a gente ficar um pouco mais humilde e não achar que a gente é tão revolucionário assim, é bom a gente lembrar que, se não fosse o nosso amigo Snowden e todo aquele processo desencadeado a partir da denúncia que ele fez, certamente a gente não estaria aqui nesse momento. Porque o nosso governo não teria tido uma reação tão forte e importante como a presidenta Dilma, que nos orgulha, teve. Certamente não teríamos feito uma pressão tão forte sobre o Congresso. E a própria ideia da NET Mundial só veio a partir de uma reação àquele ataque que nós sofremos e do qual nós soubemos, naturalmente, pela ação do nosso companheiro Snowden. Ao mesmo tempo que há essa incidentalidade da nossa presença aqui, há também um significado histórico enorme. Eu não tenho dúvida nenhuma que este momento marca uma nova etapa da construção da democracia no Brasil e no mundo. É preciso ter consciência disso. O que nós estamos discutindo aqui não é apenas uma nova forma de participação, uma nova linguagem, uma nova ferramenta. Essa forma, ela implica num novo conteúdo. Porque quanto mais gente estiver na roda, quanto mais a tecnologia permite que se rompam barreiras históricas de acesso à informação e à comunicação cada vez mais massiva, mais nós temos possibilidade de mudar no conteúdo a nossa democracia, aprofundá-la e romper barreiras até agora cuidadosamente mantidas. Convenhamos, todos nós sabemos que a nossa democracia é ainda bastante relativa. É uma democracia muito restrita, muito cuidadosamente mantida nos limites da democracia formal, quando muito, e quando se fala da economia e quando se fala da comunicação, convenhamos, nós temos limites enormes. A nossa geração,
pode se orgulhar de termos construído um longo e importante processo democrático. Desde a resistência à ditadura, a sabedoria que nós tivemos, e aqui eu faço uma homenagem a todos os lutadores, sobretudo os que tombaram e que sofreram, mas a sabedoria de combinarmos a luta de massa com a nossa presença institucional, ou seja, elegendo vereadores, prefeitos, fazendo orçamento participativo, como nós começamos em Porto Alegre, construindo os conselhos, construindo as conferências, construindo as audiências públicas, construindo as mesas de negociação, abrindo o governo para o diálogo, andando o país, fazendo uma escuta interessada na vontade das pessoas, construindo depois, como fizemos agora na Presidência da República, formas já novas em rede, como foi no caso da Secretaria Nacional de Juventude, um instrumento de participação, o chamado participatório, que é uma forma da juventude poder participar pela rede, e agora o Participa BR. Nós fizemos uma revolução democrática importante, incluímos mais de 40 milhões de brasileiros na vida econômica, recuperamos direitos. Portanto, temos orgulho disso que nós fizemos. Agora conseguimos aprovar o Marco Civil da Internet e estamos na boca para aprovar uma outra coisa redentora, que é um outro marco, que é o marco regulatório da relação Estado e sociedade, o marco regulatório das relações da sociedade civil, que já está agora, já aprovado no Senado, está na Câmara, e está, assim como no caso do Marco Civil, ali, para ser aprovado, e depende um pouco do empurrão da gente, de todos vocês. Portanto, estamos agora construindo um sistema nacional de participação, que a presidenta deve lançar nos próximos dias, que também consolida todas essas ferramentas. Então, eu acho que nós temos que nos orgulhar de um avanço importante. Só que, ao mesmo tempo, muito francamente, há uma consciência, e o Vinícius colocou de maneira clara, a Daniela também, de que tudo isso é bom, é importante, mas não é mais suficiente. Estamos no limiar de um novo momento e de novos passos que têm que ser dados, e essa grande assembleia que nós formamos aqui, muito além da nossa presença, mas também por todos que nos acompanham, e aquilo que acontece lá na NET Mundial, pode ser, digamos assim, o palco, o cenário sobre o qual, e mais do que isso, conta com os atores que estão sendo chamados para dar esse novo passo. Porque, francamente, quem vive a experiência de Estado sabe dos limites que vocês colocaram aqui e sabe que é difícil avançar mais do que isso. Enquanto houver um sistema eleitoral financiado por empresas, enquanto houver uma relação executivo-legislativo baseada muito nas trocas, muito num certo fisiologismo, enquanto houver um judiciário lento e nem sempre capaz de dar conta da justiça para os pobres, enquanto houver barreiras para a democracia econômica dentro das fábricas, no sistema de produção, é muito difícil a gente avançar mais do que avançamos. O movimento das ruas de abril deixou muito claro essas insuficiências. O grito por serviços públicos de outra qualidade, e aqui convenhamos, é um grito que mostra também como o nosso sistema de desenvolvimento tem que ser repensado, como o nosso modelo de desenvolvimento baseado no consumo, baseado no ter, baseado no automóvel, no individual, tem que ser repensado. A relação com a natureza tem que ser repensada. A rapaziada que foi para a rua deixou claro que ela quer mais serviços de outra qualidade, saúde, educação e assim por diante, contra a corrupção, porque não aceita mais esses processos, quer acesso a novos direitos, quer novas condições econômicas. Por que o limite dos salários? Por que o limite de poucos ter muito e muitos não ter nada? Por quê? Ela quer um novo padrão de desenvolvimento fundado numa nova ética
em uma nova ecologia, numa nova maneira de relacionamento, de uma civilização não mais baseada no ter, mas no ser, na valorização do ser humano, em valores como fraternidade, quer também uma nova relação com a comunicação de massa. Quer democratizar o acesso à informação. E agora quero dizer uma coisa com muita franqueza para vocês. Essa nova construção vai exigir provavelmente igual ou mais empenho do que a geração passada enfrentou na resistência à ditadura. Não nos iludamos. Nada será fácil. Romper os atuais limites do Estado brasileiro não será com uma manifestação de rua apenas ou com nossas manifestações na rede. Vai precisar de luta, porque aqueles que detêm esse poder não estão dispostos a abrir mão. Haja visto o que acontece quando cada pessoa que levanta a ideia da democratização dos meios de comunicação e imediatamente é identificado como censor, como aquele que atenta contra a liberdade de imprensa, coisa que nós sabemos que é exatamente o oposto. Haja vista as resistências a qualquer padrão de tentativa de ampliação do poder de ganho dos trabalhadores ou dos sem terra e assim por diante. Haja vista a guerra que se faz hoje contra os direitos indígenas nesse país. Cada passo que for dado, e aqui eu queria incluir o passo da reforma política, que é essencial para o nosso processo de mudança. Cada passo vai precisar muita mobilização, muita luta, muita tomada de consciência e de posição tão heróica, tão generosa, como foi nos nossos tempos, na luta pela redemocratização desse país. Esse é o desafio que eu queria trazer aqui, como um conteúdo fundamental para a nossa luta nesse novo processo de rede, nesse novo processo que potencializa extraordinariamente a nossa possibilidade, a nossa potência e a nossa capacidade. Hoje, a convocação, o diálogo, a comunicação se tornou muito mais fácil, muito mais simples. O poder de comunicação que nós temos é muito maior. Ponhamos mão à massa. Não façamos da internet, do Marco Civil, apenas uma comemoração, como disse muito bem aqui a Daniela. Façamos da data de hoje e da aprovação do Marco Civil a tomada de decisão nossa de uma entrega generosa, de uma entrega sem limites para a causa da democracia e da mudança do Estado brasileiro, que é o nosso sonho, o nosso desejo e a nossa necessidade. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Pois não? Não, eu estou vendo ali o Alexandre Molon, nosso deputado federal pelo PT do Rio, que foi o relator da lei do Marco Civil, grande luta que você travou. Nossa homenagem, viu? Eu sou parlamentar também, eu sei como que é difícil essa luta, o trabalho que você teve, mas parabéns, viu, Molon? Que bom que você está aqui conosco também nesse debate. Olha, gente, eu vou... Infelizmente, é aquele processo, a agenda acaba estourando, mas nós vamos abrir para algumas rápidas intervenções, tá certo? Também temos algumas participações pela própria rede, e eu queria verificar quem que deseja fazer alguma pergunta, eu pedi a compreensão para ser bem objetivo, tá certo? Pode vir aqui. Depois nós vamos voltar aqui para as respostas e considerações finais. Eu queria um esclarecimento do professor da Universidade de Nova York. Ele disse que a internet vem de 25 anos. Eu sempre estou dizendo que Tim Berners-Lee abriu para o público a web em 30 de abril de 93. Então, eu fiquei confuso. Eu gostaria de saber, os 25 anos datam de quando? Qual é o evento mencionado por ele? E gostaria de dizer somente que eu concordo com todas as manifestações feitas aqui e acho que as instituições realmente são da era pré-internet e a construção
a partir da internet requer uma globalização, uma governança global. Faltou só o senhor se identificar para... O meu nome é Marcos Peixoto, professor universitário, advogado e aposentado. Obrigado, Marcos. Próxima pergunta. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Felipe, sou estudante da Unicamp, faço parte do coletivo Domínio Público de Juventude. E acho que muitas colocações minhas foi contemplado pela Daniela, né, as questões do marco civil, como que a gente pode ainda avançar na pauta, tudo. Mas como o tema da mesa vai um pouco além do marco civil, eu queria saber como que o governo planeja abranger nos debates políticos, né, nas discussões de muitas pessoas ainda que estão à margem da internet, né, não têm acesso à internet no Brasil. Acho que é um caso muito comum, né, as dificuldades que tem da ferramenta de trabalhar e como aumentar a participação democrática não só pela internet, mas como um todo, né, em geral. E a segunda pergunta é direcionada principalmente, acho que ao ministro, que é só pela minha oportunidade de perguntar essa questão. No discurso da presidenta Dilma foi colocado o agradecimento à postura do Snowden, né, sobre o que ele fez para o Brasil, assim mesmo na fala do ministro, do Gilberto Carvalho. Eu queria saber por que, então, não ocorreu o asilo ao Snowden aqui no Brasil. Obrigado. A outra pergunta também era em relação ao Snowden, a mesma questão. Acho que é isso. A gente tem alguma pergunta do Twitter, Facebook entrando? Acho que é isso, então, gente. Vamos voltar aqui, então, aqui para o Vinícius, o que representou para o governo do Rio Grande do Sul a criação do Gabinete Digital. A população está satisfeita? É uma questão que veio aqui para o Vinícius. Vou passar para o Vinícius, ele responde e também faz já as suas considerações. Tá bom, Vinícius? Okay. Por conta do exíguo tempo que nós temos. Bom, primeiro que representou, na verdade, uma experiência que nós temos a plena consciência das suas limitações, uma experiência embrionária, mas, sem dúvida alguma, resultou em processo, né, bastante inovador e indutor de novas dinâmicas dentro do poder público estadual. E foi muito importante. Obviamente, não fiz aqui uma apresentação, né, de como funciona. Eu acho que, enfim, todas as informações já estão disponíveis e tudo mais. Porém, todo o processo que foi gerado a partir do uso dessas novas metodologias, sem dúvida alguma, gerou uma capacidade maior de absorção de demandas, de pautas, e uma inflexão, né, sem dúvida alguma, foi realizada, em especial no momento crítico que foi no ano passado para governos no Brasil inteiro. Se a população está satisfeita ou não, bom, é sempre difícil responder a essa pergunta, mas a gente tem sondagens, né, e é importante dizer que, no ano passado, quando praticamente todos os governos locais, estaduais, viram decrescer a sua aprovação, em especial entre mais jovens, nós tivemos um aumento da aprovação do governo entre os mais jovens, especialmente no caso de 16 a 24 anos, de quase 20 pontos percentuais entre os jovens de 16 a 24 anos. Então, acho que isso é uma demonstração importante, digamos assim, de que esse tipo de instrumento consegue sensibilizar e estabelecer com uma parcela importante da população, não só, mas em especial os mais jovens, uma possibilidade de diálogo e de reconhecimento, enfim, bastante significativo. Por fim, agradeço mais uma vez a possibilidade de compartilhar aqui um pouco da nossa experiência, algumas das ideias que organizam a nossa experiência, e acho que nós temos um desafio de fazer com que a aprovação de ontem do Marco Civil, de fato, seja um ponto de partida, não um ponto de chegada. E um ponto de partida para colocar na cena pública nacional uma série de temas represados, como, por exemplo, esse da reforma dos meios de comunicação, cujo processo, inclusive, de mobilização e de construção de correlação de forças para a sua realização pode se ancorar nessa experiência muito importante que foi resgatada aqui pela Daniela e pelo Savazone, que foi gerada a partir de um processo amplo, que não começou agora, começou já há alguns anos, no primeiro governo do presidente Lula, e que possibilitou ontem a vitória que todos nós tivemos. Espero que sirva de exemplo para que a gente possa, a partir daí, a partir dessa metodologia que foi instituída e do amplo diálogo que foi gerado, debater temas, por exemplo, como a reforma dos meios de comunicação no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Pois não?
Gilberto tem que falar agora, né, Gilberto? Porque ele tem ainda que participar de uma outra mesa e dar uma entrevista. Então, Gilberto, para suas considerações e interação com as perguntas Também. do nosso público. Eu quero agradecer as questões. Sobre a questão do Snowden, ontem o ministro da Justiça já teve a oportunidade de responder aqui nesse mesmo ambiente. Na verdade, é uma questão que não está resolvida, porque o governo brasileiro, é bem verdade, não tomou iniciativa de convidar o Snowden, de abrir as portas do país ao Snowden. Isso é verdade, nós não tomamos essa iniciativa. Agora, normalmente, nas leis diplomáticas, nas regras diplomáticas, você só toma essa iniciativa quando é realizado um pedido formal. Não houve, em nenhum momento, um pedido formal da parte do senhor Snowden para o asilo político no país, a partir do qual se movimentaria, então, toda uma tramitação diplomática que não é simples. Mas eu queria me propor a vocês a gente encarar essa questão de frente. Eu prefiro fazer uma discussão no interno do governo, com a nossa presidenta, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Justiça, para a gente, de uma vez por todas, tomar uma posição. Porque, de fato, nós não tomamos posição porque não fomos provocados pelo principal interessado, que é o próprio Snowden. A partir desse momento, a gente poderia fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa se antecipar, até porque, seguidas vezes, em vários debates, tem aparecido essa questão, e eu acho que é hora da gente tomar uma posição mais definitiva. Eu me comprometo aqui publicamente a realizar essa discussão e ter uma resposta mais adequada. Com relação à segunda questão da ampliação do acesso à internet, nós temos, através, sobretudo, do Ministério da Educação, mas também dos Ministérios de Comunicações, tentado ampliar ao máximo os pontos e as possibilidades de estações, de formação de redes, de centros de acesso à internet no meio da população. Até porque nós acreditamos que, de fato, da mesma forma como a nossa luta anterior, estarmos com a base foi fundamental para não formarmos um grupo de vanguarda que deixasse de ter contato com a base e, com isso, perdesse a sua força de luta, e a nossa força foi exatamente a capacidade de mobilizar cada vez mais amplas massas. Nós estamos preocupados, de fato, em ampliar este acesso. O Brasil, vocês sabem, tem crescido exponencialmente na questão da participação da rede, mas é preciso ampliar muito mais, nós sabemos disso. Para além desses centros que nós constituímos e seguimos constituindo, para além de inúmeras iniciativas, nós estamos agora tentando, via MEC, através das escolas, democratizar o máximo o acesso dos alunos à rede, o máximo de aprendizado, de apropriação da população por esse caminho, porque, de fato, nós entendemos que a nova democracia passa por esse processo. E eu não tenho dúvida nenhuma que, daqui para frente, nós seguiremos intensificando cada vez mais a nossa política de acesso à internet, de acesso à rede. Obrigado, ministro. Salva de palmas para o nosso sempre ministro, que é a porta de entrada das demandas dos movimentos sociais da esquerda no nosso governo, né? Obrigado, viu, Gilberto? E fique à vontade se precisar se deslocar aqui, tá bom? Queria passar a palavra para o Stefan Verhust, que tem uma questão que o público fez. Well, I did what my students do. If I have a question, they normally go online and double check whether whatever I say is correct. And so luckily the internet, or the web, was introduced in March 1989. So I think that makes 25 years. So whoever, there you go. Ok, Stefan, muito obrigado pela sua participação. Queria convidar para fazer uso da palavra o Rodrigo Savazone para suas considerações, Rodrigo. Bom, só agradecer realmente a possibilidade de participação nesse encontro. Eu acho que o Vu já destacou isso, a Daniela já destacou. É um ponto de partida, e acho que, só reforçando o que eu quis dizer, é um ponto de partida, um marco civil fundamental também nessa
relação entre Estado e sociedade, entre movimentos, novos movimentos e as forças da política institucional. Acho que esse é um dos ensinamentos que o Marco Civil nos trouxe e ele é fundamental também para essas outras demais agendas de avanço na perspectiva do que o Gilberto trouxe. São várias agendas, muitas delas tão complexas quanto o Marco Civil, e se ele traz um ensinamento para nós é de que é possível realizar em conjunto um pacto que vá além dos desejos específicos de cada um e construa uma legislação dessa altura. Agora também nos cabe fazer essa legislação e essa Constituição se efetivar. Se a Constituição de 88 brasileira ainda padece de uma série de dificuldades para sua consecução, o Marco Civil também pode padecer, então a gente vai ter que seguir lutando. Muito obrigado. Eu acho que também só gostaria de agradecer a oportunidade de fazer essa conversa e a gente está, acho que justamente tentando caminhar essa próxima milha e está muito difícil fazer essa caminhada, assim. E quando eu escuto o ministro falar que a gente vai ter que ter a mesma energia quase de levantar a democracia, eu compreendo que seja complicado. Eu só queria que a gente não tivesse tão empacado em problemas pré-democráticos, assim. Eu acho que a gente tem um problema muito grande quando a gente está fazendo essa discussão e vivendo vigilância do governo na internet em cima dos coletivos e grupos autônomos, assim. É simplesmente isso. Acho que é pensar em todos esses projetos, iniciativas, intenções de participação social, como a gente caminha essa última milha juntos, né? E com mais transparência e com mais abertura para se fazer essa conversa cara a cara, com menos maquiagem e mais olhar para as possibilidades reais que a gente tem para essa democracia hoje. Acho que esse é meu recado final e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. So I just wanted to respond to the, unfortunately he had to leave, to the minister's remarks as well with regard that change is hard. And no one can underestimate the change that is needed. Now, having worked in other areas where change was equally hard, the lesson learned is that change is less hard if you change the mindset of what is normal. And I think if the public officials and if also the public start to realize that you can actually do things differently and that you achieve better results by doing things differently, you will actually have change accelerating. And so my recommendation would be to learn from doing and then redo what you've learned. And so do, learn, do should be the mantra in this field so that you experiment, you learn what works, and then based upon that, you actually keep on working so that you change what is normal, and as a result, you change the mindset and has an acceleration of what is feasible. Thank you, Mr. Stephen. Daniel, para suas considerações. Bueno, para terminar, simplemente animaros a quizá compartir una idea, y es que la participación ciudadana no es algo que debemos esperar del gobierno, es algo que debemos construir desde las bases. Las alianzas que entre nosotras, entre todas las personas que trabajamos por un cambio podemos realizar, pueden ser construidas con estrategias, metodologías y alianzas, una fuerza imparable para ninguna administración pública. Una realidad que se crea, se construye y se demuestra y se pide su normalización jurídica y no un proceso inverso. Simplemente animaros a no quedarnos esperando a que el Estado nos eche un cable para que podamos participar, sino a empoderarnos de nuestras propias vidas, a construir nuestros procesos, a hacerlos realidad y a ponerlos simplemente para su aprobación por las personas que hemos elegido. Nada más, muchas gracias. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e dizer para vocês, se não deu para falar um pouco das iniciativas aqui, o prefeito Fernando Haddad passou aqui ontem, mas nós fizemos esse folheto da administração de São Paulo apresentando uma iniciativa de transparência, de acesso às informações, que é o São Paulo Aberto. Bom, aí nos vários espaços vocês vão encontrar, queria convidar para vocês darem uma olhada na experiência também aqui de São Paulo, que nós estamos construindo, além das praças digitais, uma série de outras iniciativas em várias secretarias para permitir a participação, acompanhamento, compartilhamento de dados por parte da nossa administração. Da minha parte, obrigado pela atenção de todos, pela participação e devolvo...